Às vezes com um jeito meio de pop francês, e às vezes indo para a malemolência cigana, Rupa and the April Fishes é aquele tipo de banda descolada que faz sucesso com a galera que gosta de garimpar MP3 no Basecamp. E apesar de eu não saber listar de cabeça 5 músicas do grupo, vou cravar pra você que uma coisa que colaborou, e muito, com sua carreira, foi algo que não tem nada a ver com um potencial artístico. Em abril de 2013, os integrantes da banda subiram no palco de uma casa noturna de São Francisco para fazer a gravação de um disco ao vivo. Essa gravação rolou no mesmo dia do aniversário da vocalista Rupa Marya. Então imagina, em algum momento, os fãs puxaram um parabéns, a banda empolgou, seguiu com eles, a produção gravou tudo e depois quis colocar um áudio dessa festa no tal disco ao vivo. E até aí tudo bem, se não fosse por um pequeno detalhe. Rupa Marya remembers the day in 2013 when the audience surprised her with the song while she and her band, Rupa and the April Fishes, played in their town of San Francisco. But she got another surprise that year when her lawyer told her she needed to pay to put that happy birthday moment on her album. Suposta proprietária dos direitos da música Happy Birthday, o nosso parabéns pra você, a Warner Music processou não só Rupa, como outras pessoas ao longo de anos por ousarem cantar esse grande sucesso em público. Para a vocalista e seus peixes de abril, sairia por $455 a inserção de Happy Birthday em seu disco. Para outras pessoas, como a documentarista Jennifer Nelson, a Warner cobrou 1.500 pilas para liberar os parabéns em um de seus filmes. Jennifer e Rupa encararam por anos uma batalha judicial contra a gravadora, até receberem o resultado de que elas não só não tinham que pagar nada para a Warner, como a empresa ainda deveria parar de onda e colocar a música o quanto antes como domínio público, de livre acesso para quem quiser. Algo que no ano passado aconteceu, por exemplo, com o curta Steamboat Willie, aquele do Mickey que agora todo mundo pode baixar, reproduzir, remixar e tudo mais. Se você me ouve há algum tempo, já sabe que aqui no Fase 2 eu abordo temas relacionados à cultura digital, à cybercultura. E não dá pra falar sobre nada disso e nem sobre o cenário da internet de hoje, sem que, em algum momento, eu também aborde direitos autorais e a cultura livre. Pois esse é o momento. Com a web que conhecemos sendo mantida por linguagens, programas e até conteúdos e conhecimentos livres e gratuitos, não custa nada pensar. Se tudo é de graça, por que essa Netflix ali da fatura não fica mais barata? Como nos tornamos viciados em aplicativos e programas pagos e fechados se tem tanto conteúdo aberto por aí? E claro, também é bacana pensar por que os governos gastam tanta grana com Microsoft e Google se dá para ter tudo que as Big Techs entregam com qualidade e de graça. Bem, meu nome é Kelson Douglas e essa é a segunda temporada do Fase 2. Episódio de hoje, quem tem medo do Linux? Tá, eu sei que no último episódio eu falei bastante sobre guerras, mas vamos voltar só mais uma vezinha nesse tema, ok? Então, bora lá pra Europa. Com o início da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas do velho continente viu a necessidade de se investir na criação de laboratórios europeus para pesquisas no campo da física, evitando a fuga de cérebros para os tais Estados Unidos. Depois de várias reuniões, esse grupo, junto com políticos, o pessoal da Unesco e investidores, resolveu criar, em 1951, o Conselho Europeu para a Investigação Nuclear, que em francês tem a sigla de CERN, aquele mesmo CERN do LHC e das pesquisas a respeito do bóson de Higgs. A propósito, uma curiosidade sobre o CERN. Em 1959, quem fez um dos discursos de lançamento do seu primeiro acelerador de partículas foi um físico estadunidense chamado Oppenheimer. The future of new discovery, of deeply increased understanding of nature. Outra curiosidade, também em 1959, a Mattel lançou a boneca Barbie. Mas enfim, voltando. Ao longo de décadas, diversas pessoas extremamente competentes fizeram importantes descobertas dentro do CERN, tornando a fronteira entre a França e a Suíça um grande lugar para a ciência e a tecnologia.
No entanto, aqui para o Fase 2, a grande parada do CERN surgiu 30 anos depois do discurso do cara lá da bomba atômica. So going back to 1989, I wrote a memo. Esse é o físico britânico Tim Berners-Lee, ex-funcionário do CERN e pai da internet que conhecemos, falando sobre sua maior invenção em uma palestra para o TED. Suggesting a global hypertext system. Em 1979, Tim teve a ideia de um sistema global de hipertexto. Nobody really did anything with it very much. Algo que ninguém soube muito bem o que fazer com aquilo na época. Mas, But 18 months later, this is how innovation happens. 18 months later, my boss 18 meses depois, seu chefe disse que ele poderia trabalhar em paralelo naquela ideia, como se fosse um hobby. Tim aproveitou um novo computador que tinha em seu laboratório. So I basically roughed out what HTML should look like, hypertext protocol. E arrumou um time para começar a codificar esse sistema. O cara então rabiscou o que a linguagem HTML deveria ser, o protocolo de hipertexto, HTTP, a ideia de URLs, nomes para as coisas que rodam com HTTP. HTTP, the idea of URLs, these names for things which started with HTTP. I wrote the code and put it out there. Ele escreveu tudo quanto é código e colocou no computador. O que o Sir Berners-Lee descreve nessa palestra é o surgimento das tecnologias que levariam à Web 1.0. Uma internet povoada de sites simples, estáticos, com poucas imagens e praticamente sem movimento. Porém, onde com apenas um clique você iria para uma página, e dali para outra, e assim vai. Era o conhecimento sem barreiras. Esse era um mundo de hipertexto que ele havia pensado. Daí pra frente, só faltava convencer os outros de que tudo isso era uma boa ideia, e encher de conteúdo e de gente essa nova internet que surgia. Em 1990, apenas 3 milhões de pessoas tinham acesso à internet no mundo. Na época, até mesmo na Suíça, casa do CERN, apenas 5 em cada 1.000 habitantes estavam conectados à rede. Mas este universo online começaria a mudar drasticamente a partir de 1993, com a chegada do Mosaic, o primeiro grande navegador web a fazer sucesso, bem antes de aparecerem o Google Chrome ou Firefox. Um programinha capaz de navegar facilmente nesse ciberespaço do hipertexto. Hoje, mais de 3 décadas depois, são mais de 5,4 bilhões de pessoas com acesso à internet ao redor do mundo, e algo em torno de 200 milhões de sites ativos na rede. Quanto a Tim Berners-Lee, vamos lá, quanto você acha que ele faturou com essa grande invenção da humanidade? Pois a resposta é praticamente nada. Bem menos do que a Taylor Swift ganha durante um voo. Em 1993, quando a web se tornou de fato navegável, o CERN fez um anúncio público renunciando todos os direitos de propriedade intelectual dos códigos por trás da web, dando permissão a qualquer pessoa para usá-lo, duplicá-lo, modificá-lo e distribuí-lo como quiser. E se existe um consenso no mundo da tecnologia, é que essa foi uma das decisões mais acertadas do CERN, naquele momento. Dificilmente teríamos a internet sem que praticamente qualquer pessoa com acesso a um computador pudesse, já naqueles tempos de outrora, criar seu próprio site com um simples bloco de notas. Porém, e se algum engraçadinho resolvesse se tornar privado o código criado pelo CERN? E se alguém da pá virada decidisse tornar a internet um lugar restrito? É aqui que entra um outro grande nome dessa história. Free software, I should explain, refers to freedom, not price. Isso é o Richard Stallman, fundador do movimento Software Livre e ativista responsável por convencer parte do CERN a tornar a linguagem da Web 1.0 algo como o Linux, com autoria, porém, livre. It's unfortunate that the word free in English is ambiguous. It has a number of different meanings. Aqui Richard fala sobre o software livre, e nesse caso, o livre se refere à liberdade mesmo, e não a preço. One of them means zero price, but another meaning is that you have freedom. No inglês, a palavra free é usada para referir-se à liberdade. Só que esse é um termo ambíguo, porque pode significar tanto liberdade quanto algo grátis ou de graça. So think of free speech, not free beer. Então, pense em liberdade como a liberdade de expressão, e não cerveja grátis. Em 2016, Stallman explicou um pouco mais a respeito dessa ideia em uma palestra para o Web Summit.
When I say free software, I'm talking about freedom, not price. Quando digo software livre, estou falando de liberdade, não de preço. I don't mean software that doesn't cost you money. The price is a side issue. I don't care at all. Não me refiro a software que não custou dinheiro. O preço é uma questão secundária. Eu realmente não me importo com isso. I have paid money for copies of free software. I've sold copies of free software. The price is a minor detail. I care about freedom. Já paguei por cópias de software livre, já vendi cópias de software livre. O preço é um pequeno detalhe. Eu me importo com a liberdade de todos. All the software I develop respects the user's freedom, whether they pay me for a copy or not. O software que desenvolvo respeita a liberdade do usuário, quer ele me pague por uma cópia ou não. Agora vamos conversar sobre o poder que alguns objetos inanimados têm de nos irritar. A birra de Stallman com os programas fechados começou no início dos anos 80, quando ele trabalhava no MIT. Acostumado, junto com seus parceiros, a mudar o código dos programas quando estes apresentavam problemas ou possibilidades de melhora, um belo dia, Stallman teve uma daquelas brigas clássicas com uma impressora que resolveu não responder mais. Quem nunca? Até então, se uma impressora dava pau, o cara ia lá, mexia no código do programa dela e boa. Não foi o que rolou nesse caso. Dessa vez, a impressora da Xerox tinha um programa com código fechado, algo até então inédito por ali. Por causa disso, somente a própria Xerox tinha acesso ao seu código para alterá-lo, e por isso, Stallman teria de esperar por uma atualização vinda da empresa, sabe-se lá quando, para resolver seu problema. Pode parecer, sei lá, frescura, besteira, mas um sistema fechado muda muito a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Pense o seguinte, para você, entre aspas, conversar e dar comandos ao seu computador, você precisa de um software, um programa, como o Windows, por exemplo. Pagando ou não por este software, se ele é livre, você pode acessar o seu código e alterá-lo em caso de erro ou de possibilidade de melhora. Tudo a seu bel prazer. Agora, quando o software não é livre, essa conversa entre você e a outra ponta, seja um computador ou uma impressora que sentiu o cheiro do seu medo no ar, a conversa não é mediada pelo programa, e sim por quem fez o programa, e que pode não querer te ajudar em algum momento. Quer alguns exemplos? Vamos lá. A Netflix. A Netflix é um programa com código fechado. Você não mexe em nada por lá. Portanto, você não pode mudar uma legenda ou adicionar um novo filme no catálogo. O Stremio é diferente, igual a Netflix, porém de código aberto. Por ser livre, criado em comunidade, esse programa tem um catálogo quase infinito de opções de filmes, séries, legendas e dublagens. Outro exemplo é o Linux, um tipo de sistema operacional igual ao Windows, porém com diversas versões diferentes. E talvez você já tenha ouvido falar e experimentado o Linux em algum momento, mas não sei se já ouviu falar de quando o Brasil quis se tornar referência no assunto. Eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na Granja do Torto, em que eu não entendia absolutamente nada da linguagem que esse pessoal discutia, sabe? E houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do software livre e aqueles que achavam que nós deveríamos fazer a mesmice de sempre, né? Ficar do mesmo jeito, sabe, comprando e pagando a inteligência dos outros. E graças a Deus prevaleceu no nosso país a questão e a decisão do software livre. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, existiu uma grande empolgação com o software livre, acontecendo dentro e fora do país. E o legal é que nesse inicinho do século, calhou de termos um governo federal que toparia embarcar nessa onda e, com isso, fazer com que até algumas prefeituras começassem a experimentar o poder do Linux em suas cidades. Uma dessas cidades foi Belo Horizonte, que não só experimentou, como desenvolveu o seu próprio Linux. Eu me refiro ao Libertas, software livre adotado pela Rede Municipal de Ensino. No final da década de 90, eles estavam pensando em um ambiente desktop para o administrativo da prefeitura. Esse é o Fred Guimarães, biólogo, professor, ativista do software livre e um dos principais nomes envolvidos no Libertas, um software livre, mineiro, desenvolvido no começo do século pela Prodabel, a companhia de processamento de dados do município de Belo Horizonte. Então eles estavam querendo padronizar esse ambiente
E aí a gente estava começando uma discussão mais assim qualificada sobre o Linux, né? Nessa época, as interfaces gráficas do Linux estavam começando a consolidar, você já tem o início de alguns projetos, você já tinha um ambiente gráfico confortável, vamos dizer assim, para trabalhar. Se você não é bem dessa área da informática, o lance foi assim. O Linux, que antes era operado praticamente por código, agora começava a ter uma cara mais parecida com a do Windows. Um visual mais amigável, até para quem não era programador. E a gente tem, eu estou na dúvida agora se é 98 ou 99, eu acredito que é 99, a gente tem uma coisa assim que foi realmente revolucionária, que foi uma ferramenta de Office. Ou seja, na utilização do dia a dia, no escritório. Porque qual que é o problema? Na parte de programação, na parte de edição de documento comum, na parte de cálculo, assim, o Linux jantava o Windows, né? Só que na parte desktop você tinha essa defasagem. Então ele era ótimo em servidores, aplicações científicas, mas desktop não. Nisso surge uma coisa chamada StarOffice. E o StarOffice foi muito revolucionário porque ele era uma aplicação Office livre. Então, assim, era interessante que você conseguia usar no Windows também, além do Linux. E aquilo, assim, não ganhou o apelo necessário na época, até por talvez desconhecimento, ou talvez por ter ficado muito no nicho mais técnico mesmo. E o StarOffice virou depois o OpenOffice. O OpenOffice, aqui no Brasil, ele tem um problema, né, no início dos anos 2000, porque já tinha uma patente com isso, né? Então, eles não puderam usar, aí que vira o BROffice aqui no Brasil. Aí já é início dos anos 2000, então o cenário estava pronto para que a Prodabel pudesse fazer aquilo ali. Só que o Libertas não ficaria apenas nos computadores da Prodabel. A rede municipal de ensino demonstrou interesse em testar o sistema nas escolas de Belo Horizonte. Na época, o Libertas era todo desenvolvido dentro da Prodabel. E assim, a proposta era muito inovadora na rede pública. O Libertas começa com um projeto assim, a gente tinha máquinas com pouco poder de processamento, então o Libertas começa com uma lógica que eles chamavam de Remote Desktop. Explicando melhor, seria assim, a pessoa se sentava na frente de um computador, fazia o que tinha de fazer ali e nem percebia que, na verdade, seu trabalho não era executado nesse computador, e sim em um computadorzão mais parrudo, ligado em outro lugar que era conectado com esse mais fraquinho através de um cabo de rede. O computador mais fraquinho funcionava como um controle remoto do computador mais forte. É como se fosse assim, o processamento, a máquina usava o processador local, mas a interface gráfica era tudo processada no servidor. O servidor era o tal do computadorzão. Era um modelo interessante porque a máquina local não precisava de muito poder de processamento, mas dava muito problema, porque, por exemplo, você não conseguia acessar pendrive. E nessa época o pendrive começa a popularizar. Então já começa por aí, sabe? Você não conseguia acessar, por exemplo, CD era uma coisa complicada que você tinha que acessar no servidor. Então tinha uns perrengues. Mas era o cenário montado diante das condições que eles tinham na época. Para que essa rede funcionasse, era preciso que um diretório, uma pastinha chamada Home, tipo a área de trabalho do seu computador, só pudesse ser acessada de uma maneira pouco convencional para a época. No caso do Libertas, o Home ficava num servidor. Na prática, o que significa isso? Qualquer computador que eu sentasse na escola, quando eu ligava e entrava no meu Home, era sempre a mesma coisa. Então era o mesmo fundo de tela, o mesmo Firefox com todas as definições que eu tinha feito. É como se eu sentasse sempre na mesma máquina. Com uma vantagem que é o seguinte, isso na escola é uma vantagem por quê? Um dos problemas que a gente tem na escola é o número limitado de máquinas. Então, se tem um professor usando um computador e eu preciso acessar meus arquivos, eu não tenho que pedir para ele sair para copiar. Eu sento em qualquer outro computador disponível na escola, eu acesso a minha área do mesmo jeito. A minha área não está vinculada à máquina que eu uso.
todas as escolas tinham Libertas. Assim, quando virou o projeto, assim, que falou, vamos usar na educação, todas as escolas receberam Libertas. E qual que era a diferença do período onde não tinha ainda? Bom, antes a gente tinha o Windows rodando nas máquinas, né? E também não são palavras minhas, são palavras dos técnicos da época. Basicamente, eles tinham que formatar servidor toda semana. Servidor não, tinha que formatar os desktop toda semana. Porque aluno é criativo, gente. Então, os meninos pegavam vírus. E você não tinha, assim, uma política igual tem hoje, uma política centralizada de antivírus, essas coisas, sabe? Você tinha cada um por si, cada máquina sendo gerenciada localmente. Então, assim, era um inferno na Terra. Então, tinha que fazer visita constante. Os laboratórios ficavam parados constantemente, seja por vírus, seja por apagar um arquivo que não poderia, coisas desse tipo. Então, a migração para o Libertas foi interessante nesse sentido. Um dos problemas que a gente tem, Kels, na verdade, usar software livre é uma mudança de paradigma, e nem todo mundo está preparado para isso. E as pessoas culparam muito as escolas, e na verdade as escolas foram o menor dos problemas. As escolas usavam Libertas, alguns tinham problemas, mas a maioria das escolas abraçou aquilo ali, assim, de uma forma muito interessante, sabe? Eu escutei vários relatos. Eu escutava relatos xingando, porque não é igual Word, né? Porque isso e aquilo, mas eu escutei relatos assim, olha, eu comecei a mexer nisso, eu achava que eu ia odiar esse negócio, porque tudo diferente, lá na minha máquina, lá em casa, eu já tenho dificuldade com o computador, mas eu vi que eu consegui aprender mais fácil a mexer nesse Libertas do que no Windows que eu tenho em casa. Então isso quebra um pouco aquele mito da curva de aprendizagem, o Linux é difícil de mexer. Isso é mito. Aqui o Fred fala muito no passado, porque o Libertas não é mais utilizado nas escolas da rede pública de BH, onde agora o Windows, o software pago e proprietário, reina absoluto. O Libertas, ele não era só um Linux nas escolas, ele era todo um projeto, era toda uma infraestrutura pensada. Então, assim, o pessoal da equipe técnica da Prodabel fez um trabalho primoroso de pensar essa infra. O problema é que logo na implantação já surgiram alguns problemas, e aí palavras que não são minhas, né? Palavras de um dos membros, que inclusive ele chamava Márcio Bisotto, e infelizmente faleceu durante a pandemia. Assim, faz uma falta danada o Bisotto hoje. Ele falava assim, ao invés de você resolver o problema, você cancela a execução. Então ele ficou muito chateado com isso na época, porque depois eles foram ver onde estava o problema, e poderia ter sido corrigido. Quando o Libertas foi descontinuado, encerrou-se com ele, além de todo um desenvolvimento público de anos, também um belo trabalho de letramento digital e de educação sobre cultura livre. No entanto, isso não quer dizer que a Prodabel deixou de utilizar o Linux e o software livre em projetos da Prefeitura de Belo Horizonte. O Mint, por exemplo, que é uma distribuição irlandesa do Linux, roda em um dos projetos mais interessantes da Prodabel, um projeto que trabalha para a democratização do acesso e do conhecimento tecnológico em Belo Horizonte. Mas eu vou falar a respeito disso mais pra frente, em outro episódio aqui do Fase 2. Por agora, o que é preciso saber é que o software livre faz parte de algo conceitual e ainda maior, a ideia de cultura livre. Mas não sou eu que vou explicar mais sobre o que é cultura livre por aqui. Diga aí pra gente o que é isso, Léo. É um termo que se popularizou muito nos anos 2000 a partir do software livre, né? Porque não deixa de ser uma adaptação. Esse aí é o Leonardo Foleto, jornalista, professor e pesquisador da cultura digital, que esteve em todos os episódios dessa temporada do Fase 2 até agora. Aqui ele dá boas definições sobre o que é essa tal de cultura livre em uma live transmitida pelo canal do Outras Palavras durante a pandemia. Sabendo de todas as diferenças do que é um trabalho de um programador de software e do que é um trabalho de um artista, né, de alguém que trabalha com cultura, mas essa transposição foi feita nos anos 90, nos anos 2000, e ela se propagou, né, justamente para tentar, de alguma forma, buscar equilibrar uma certa balança para o lado do acesso à informação, ao conhecimento, os bens culturais, em relação à restrição ao acesso ao conhecimento, né, que naquele momento, nos anos 2000, vinha acontecendo muito fortemente pelas legislações dos Estados Unidos e outros lugares, né, que afetavam bastante, especialmente na internet. Então,
a perspectiva da cultura livre ela vem muito para tentar equilibrar isso, né, para tentar potencializar o conhecimento livre, a informação livre, né, mas sem deixar, é claro, de trabalhar com a remuneração dos autores. E aí não custa lembrar de algo que o Richard Stallman disse várias vezes. Então, uma confusão que se fala, que eu acho que é importante quando se fala nesse assunto, né, é que uma cultura livre não é necessariamente grátis, né, não é tudo gratuito, não é tudo gratuito para qualquer pessoa, né, existe uma questão muito forte aí em relação de que a liberdade aqui é colocada, é muito ligada à autonomia da escolha, né, e da difusão, não necessariamente é grátis, né, então tem uma perspectiva bem interessante aí da gente colocar. E outra que as barreiras que se colocam a livre difusão, elas podem ser escolhidas, né? Então fala um pouco da autonomia com que cada um tem com a sua própria obra, né? Essa autonomia que cada um pode ter com sua obra tem a ver com uma ideia puxada através do software livre, lá dos anos 80, que é a do copyleft. O copyleft é bem diferente do copyright. O copyleft faz com que toda obra, livro, música, software, enfim, registrada desse jeito, possa ser modificada e compartilhada desde que mantenha a ideia original da liberdade. Essa ideia do copyleft, enfim, das licenças, esse, digamos, hack jurídico proposto ali, ele foi muito discutido nesses anos 2000, né, e acho que ele trouxe uma certa liberdade, uma autonomia para muitos trabalhadores da cultura de poder justamente escolher e depender um pouco menos, né, dos grandes intermediários, né, que concentravam a maior parte dos recursos gerados a partir dessas obras, né? Vamos trazer mais nomes aqui para a história, tá? No começo dos anos 2000, um professor de direito chamado Lawrence Lessig deu, digamos, um upgrade ao copyleft através do Creative Commons, criando um mecanismo bastante eficiente para que qualquer pessoa registrasse sua obra como quisesse. Esse mecanismo do Creative Commons, que chamou a atenção e até hoje é utilizado por muita gente, foi arquitetado por um jovem chamado Aaron Swartz. Mas eu conto mais a respeito dele daqui a pouco. Agora eu quero trazer um ponto específico sobre o livro Cultura Livre, do Lawrence Lessig, onde o professor dá a base do Creative Commons. Só que nesse livro, que é muito importante, né, Cultura Livre, Free Culture, do Lawrence Lessig... Esse é o Zé Messias, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Games, Gambiarras e Mediações, em Rede, o Gamer Lab, da Universidade Federal do Maranhão. Ele já esteve por aqui nessa temporada do Fase 2, no primeiro episódio. Ele descasca o sul global, ele faz uma coisa bem com um bom americano, que ele é advogado americano de Harvard, né? Ele fala isso, né? A gente não deveria, os ativistas não deveria ficar tão refém da pirataria, que a pirataria é uma coisa de país asiático, de subdesenvolvido. Eles falam meio que nesses termos assim, né? Mais especificamente, o que o Lessig diz é o seguinte: quando os chineses pirateiam o Windows, isso torna a China dependente da Microsoft. A Microsoft perde o valor do software tomado, mas ela ganha usuários que estarão acostumados a viverem no mundo da Microsoft. Com o tempo, conforme as nações ficarem mais ricas, mais e mais pessoas irão comprar software ao invés de piratear. E com o tempo, já que tais compras beneficiarão a Microsoft irá se beneficiar da pirataria. Se ao invés de piratearem o Windows, os chineses estivessem usando o sistema operacional livre, Linux, então esses usuários chineses não iriam comprar eventualmente produtos da Microsoft. Sem pirataria, portanto, a Microsoft iria perder dinheiro. Embora esse argumento seja xenofóbico, a raiz da discussão, que tem aqui no Brasil também, é que, de fato, ao você piratear por Microsoft, você vira letrado em Microsoft, e aí você aumenta a chance de ganhar mais dinheiro com isso, né? Quando você, por exemplo, que é o nosso caso aqui mais contemporâneo, né? Você pirateia o Windows, por exemplo, o pacote Office da Microsoft, o que acontece é que, embora a sua ação diretamente seja disruptiva ou subversiva, né? Você está baixando o produto, você não está dando dinheiro diretamente para o Bill Gates, né? Mas o que acontece é que, por estar distribuído esse software, o que você sabe, você vira letrado em Microsoft. E aí você não consegue
se locomover direito, né, em outros ambientes, não seja o ambiente Windows e, por exemplo, o pacote Office, Microsoft, você tem dificuldade e tal. Então, especificamente, em termos de política pública, isso foi um problema no Brasil, quando o governo, foi do Lula 2 ou Dilma, passou a colocar como norma software livre para a função pública. Né? Então, eu estudei na universidade pública, por exemplo, a gente tinha um laboratório muito legal, foi com dinheiro público, e só tinha Linux, e aí ninguém usava. Não vinha computador, ninguém usava, porque ninguém sabia usar. E aí o pessoal só usava para usar o navegador, que sabia usar, mas não fazia trabalho. Ninguém sabia usar o tal do OpenOffice. Uma pausa rapidinha na programação para avisar que várias das referências deste episódio estão no site podcastfase2.com.br. Dê uma passadinha por lá depois e aproveite também para seguir o Fase 2 no Instagram, além de deixar 5 estrelas e seu comentário para este episódio no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou no seu player favorito. Aquele kit completo de interações que deixa a gente, que produz conteúdo independente para a internet, super feliz. Então, lembra que no começo desse episódio eu prometi que iria pensar com você como nos tornamos viciados em aplicativos e programas pagos e fechados se tem tanto conteúdo livre por aí? Pois é agora que chegamos a uma parte da resposta, e ela tem a ver com a pirataria. Ou melhor, sobre a engenhosidade com que as Big Techs utilizam a pirataria a seu favor, até mesmo contra o software livre. O pessoal publicava, e publica até hoje, né? Antes era classificados, eu sou da época dos classificados no jornal. E hoje você vê anúncios na internet, pessoas oferecendo para instalar o Windows pirata, Office pirata. Aí eu te pergunto, Kelso, a Microsoft não consegue ver esses anúncios, não? Sabe assim, a Microsoft, quando ela fala de combate à pirataria, é o combate à pirataria mais frouxo que eu já vi na minha vida. Porque, sinceramente, se você quer realmente combater a pirataria, tem formas muito mais eficientes do que ela faz. E é uma visão que não é só minha, né? Vários ativistas de software livre já defenderam isso ao longo do tempo, mas é uma lógica o seguinte: a pirataria é boa para a Microsoft. E aí eu discordo, né? Eu já ouvi esse discurso, já fiz essa discussão com alguns ativistas, falei assim, não, vamos montar uma oficina anticolonialista, nós vamos usar só Photoshop pirata. Eu falei, não tem nada de anticolonialista nisso. Muito pelo contrário, você está reforçando. A ideia do colonialismo é que você use os produtos dele. Não é que você pague por eles. Porque eles vão cobrar daqueles que não podem fazer isso. Eles fizeram uma pesquisa alguns anos atrás que explica muito bem esse cenário. Por incrível que pareça, nos gabinetes, né, dos grandes diretores de empresas e até de serviço público, a pessoa que tomava decisões para aquisição de softwares para uso desktop não era o setor de TI, era secretárias dos diretores. E por um motivo prosaico. Se ela não sabe mexer no programa, ela não vai conseguir atender o diretor. Então, assim, se ela tem dificuldade de usar aquilo ali, ela vai fazer mal feito. Então, o que acontece? Você cria uma cultura fora das corporações de uso, de vício mesmo, numa ferramenta. Quando essas pessoas vão para as corporações, elas não desligam o que elas são fora de lá. Elas não desligam o que elas são fora do escritório ou fora das secretarias, o que for. Elas vão carregar a cultura com elas. E aí, no carregar essa cultura com elas, eu quero usar aquilo que eu sei usar. Eu não quero ter trabalho. A frase que eu mais escuto é essa. Eu já tenho trabalho demais, eu não quero ter que aprender uma coisa nova. Então, assim, a pirataria para a Microsoft é ótima. E é por isso que o software proprietário mira tanto as escolas. Por isso que a Microsoft, todo esse pessoal tem programas educacionais. Não, usa de graça. Você é estudante? Não, você tem direito a uma licença gratuita. Aí quando eles foram oferecer isso pra gente, uma vez eu perguntei, vai ser para sempre? Depois que a pessoa sair da escola, ela pode manter essa licença gratuita para sempre? Porque se for, eu acho massa essa proposta sua. Aí o cara desconvence, não, porque na verdade tem outras coisas. Quer dizer, não é isso, é aquela estratégia de você viciar cada vez mais cedo.
Aí, sabe, o Kelson, como todos os assuntos, né, atualmente, a pandemia teve um efeito também nisso, né? Porque a pandemia consolidou o trabalho remoto. E ao consolidar o trabalho remoto, ela valoriza, por exemplo, a ascensão de empresas como a Google, que oferece um serviço de trabalho remoto, né, bem definido. A Microsoft com o Office 365 e por aí afora. Então, o que a gente tem hoje em dia é justamente assim, se você não tem o dado num servidor seu, num computador seu, que você sabe o que está fazendo, você não controla esse dado. Então, por exemplo, os termos de uso podem mudar a qualquer momento, e quando você assina a cláusula, você concorda com isso. Então, assim, se hoje a Google chegar e falar, olha, a partir de hoje, o preço da nossa assinatura vai dobrar. Isso não tem negociação. A lógica aqui serve para outras situações, tá? Quando a Netflix diz que você não pode usar o seu login e senha fora de casa, ou quando a Ubisoft comenta que você não é o dono de nenhum dos jogos que comprou. E aí, ou você paga, ou você tá fora. Aí você pensa que foi o que aconteceu com as universidades. Não, tá na pandemia, pensando no bem comum, vamos trabalhar remotamente, toma aqui, ó, o Google Meet, de graça, infinito, gravando tudo, toma aqui toda a infraestrutura da Google de graça, aí chega uma hora e fala, não, pois é, gente, agora, acabou a pandemia, a gente vai ter que cobrar. Mesma estratégia que a Microsoft utilizava e utiliza até hoje. Todo mundo jogou todos os arquivos ali, como é que você tira isso da noite para o dia? Aí você tem projetos de laboratórios que trabalham com planilhas que uma está integrada na outra, que ele vira para você e fala assim, não, é só fazer o download. Tá, mas eu não faço o download dessa integração, porque eu estou referenciando arquivos específicos, né? Então, assim, não é tão simples quanto parece. As pessoas só pensam assim, bobagem, se cobrar eu baixo lá e jogo no meu... Não, a coisa é muito maior do que isso. Então, se você não controla onde os seus dados estão, você não tem controle nenhum sobre eles. E é uma pena que as universidades e o poder público continuem insistindo nisso, porque um dia a coisa fica complicada, né? Você vê, ao longo da história, quantos produtos que a Google matou até hoje? It's been a long day without you, my friend. Uma pausa para lembrar de alguns companheiros que perdemos no caminho. Google Desktop, Google Talk, Google Wave, Google Reader, Google Glass, Google Now, Google Plus, Google Cardboard, Google Podcasts, Orkut. Né? Há 5 anos atrás tinha um estímulo para a gente usar o Google Plus na educação. E um monte de professor produziu material maciço para lá, massivo para lá. Acabou o Google Plus. Tudo que foi produzido para ele se perdeu. Então, assim, a gente tem uma lógica muito de subserviência, sabe? Assim, não, se a Google fez, isso é ótimo. Se a Microsoft fez, então o produto é perfeito. Não é assim que funciona. Essa parte da fala do Fred responde a uma última pergunta que levantei também no começo do episódio. Por que os governos gastam tanta grana com empresas como Microsoft e Google, se dá para ter tudo que as Big Techs entregam, com qualidade e com código livre, nacional e nosso? Bem, primeiro porque as grandes empresas de tecnologia têm grana e ferramentas de sobra para moldar a opinião pública. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu à Secretaria Nacional do Consumidor que investigue a possibilidade de prática abusiva na campanha lançada pelo Google contra o projeto de lei da fake news. Segundo, porque as grandes empresas de tecnologia têm grana e ferramentas de sobra para moldar a opinião de qualquer grupo político. Quando a PL dos apps do governo Lula foi apresentada, as empresas pediram de imediato ao STF a extinção de mais de 10 mil processos trabalhistas. É como se a empresa dissesse assim, eu não me preocupo mais com isso não, quero saber disso mais não. Por quê? As empresas acabaram de ter uma grande vitória, uma gigantesca
Vitória, que é o projeto de lei do governo Lula parte do pressuposto que o trabalhador não tem vínculo com a empresa de aplicativo. Essa era a grande demanda das empresas, e aí veja, gente, essa é a grande demanda das empresas no mundo, na China, na União Europeia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão, em África, na América Latina, em todo lugar que você imaginar. A grande demanda das empresas é não reconhecer o vínculo trabalhista formal e criar novas categorias de relações de trabalho adaptadas à necessidade das empresas. Terceiro, porque as grandes empresas, não só as de tecnologia, têm grana e ferramentas de sobra para utilizar o Estado a seu favor, ainda que levantem a famosa bandeira do Estado mínimo, que é a característica do que conhecemos como neoliberalismo. Eu peguei uma citação de um dos maiores teóricos do neoliberalismo, que é o David Harvey. Abre aspas para o Harvey. Neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria de práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser avançado de melhor forma através da libertação do empreendedorismo e das habilidades individuais, dentro de um sistema caracterizado por direitos à propriedade privada fortes. Além disso, se mercados não existem em áreas como terra, água, educação, saúde, segurança social ou meio ambiente, então eles devem ser criados por ação do Estado, se necessário. Para além dessas funções, o Estado não deve se envolver. Então, recapitulando. Elementos importantes aqui do trecho do Harvey. O bem-estar humano pode ser avançado de melhor forma através da libertação do empreendedorismo e de habilidades individuais, direitos à propriedade privada fortes, o Estado deve preservar o funcionamento do mercado, e onde o mercado não existe, ele deve ser criado. Mas uma vez que o mercado é criado, aí o Estado não deve intervir. O Estado deve ser usado para preservar o mercado. Então essa ideia que os próprios neoliberais dizem que é Estado mínimo, o Estado não é mínimo. O Estado é instrumentalizado. Instrumentalizado para garantir o funcionamento do livre mercado. Então a gente pode falar que as características principais do neoliberalismo são privatização, corte de gasto público e desregulamentação do mercado. Com o mundo formatado pelo neoliberalismo pelo menos há 3 décadas, aprendemos que aquilo que é produzido pelo Estado ou pela sociedade não é tão bom quanto o que é produzido por empresas. A ideia é que não tem como algo produzido por uma prefeitura ou por um grupo de programadores ser melhor do que algo produzido por uma Big Tech. Além disso, o neoliberalismo toma muito do nosso tempo, fazendo com que não tenhamos vontade ou forças para aprender um novo sistema, diferente do que estamos acostumados, mesmo que este sistema seja melhor. É complicado sairmos do que já conhecemos, e é por isso que dormimos reassistindo os mesmos episódios de sempre de The Office ou Friends. Em resumo, aprendemos que o público é ruim e o privado é bom, que o que é livre, o diferente, é ruim, o que é fechado e padrão é bom. Para terminar, vamos voltar ao ano de 2013, quando começou aquela treta entre o pessoal do Rupa and the April Fishes e o Parabéns Pra Você da Warner. No começo desse mesmo ano, o jovem Aaron Swartz, amigo do professor Lawrence Lessig e um dos arquitetos do Creative Commons, tirou sua própria vida depois de anos lutando na justiça para se defender contra diversas acusações que vou resumir como sendo de pirataria. 3 anos antes, em 2010, Swartz havia utilizado computadores do MIT para acessar e fazer o download da biblioteca fechada da JSTOR, uma plataforma que conta com milhares de livros, pesquisas e relatórios produzidos por tudo quanto é universidade pelo mundo afora. Para Swartz, todo esse conteúdo não deveria ficar fechado, até porque muito do que tem ali foi bancado com dinheiro público. E por isso, sua ideia era baixar tudo e tornar o conteúdo livre. A história completa desse grande ativista pode ser vista no documentário O Menino da Internet, a história de Aaron Swartz, ou ouvida no podcast RT Comentado, do pessoal do Vira Casacas. Tim Berners-Lee e Richard Stallman, além de vários outros nomes, já estavam e ainda continuam nessa batalha de Swartz a favor de uma internet mais livre. Pensar em nossa cultura digital como uma cultura livre é algo gigante, e que não vem numa resposta pronta ou fácil.
Só que o primeiro passo precisa vir da quebra de algumas barreiras de acesso, alguns paywalls, principalmente aqueles de jornais que só deixam assinantes acessarem informações durante o pior momento do seu estado. Meu Deus! Meu Deus! Eu e o Vladimir estamos ficando com medo aqui, olha aqui, ó! Na Serra Gaúcha, uma barragem entrou em colapso. A pressão de tanta água provocou o rompimento. Segundo as autoridades, uma onda de 2 metros atingiu as comunidades vizinhas. Precisamos pensar e testar modelos, experimentar. Precisamos voltar a trabalhar com o digital com menos atenção para o mercado e mais atenção para a sociedade e para a nossa capacidade criativa. Por isso, no próximo episódio, eu vou falar sobre gambiarras, remix e sobre quando a pirataria é benéfica na produção e preservação cultural. Ah, e um aviso. Tem uma partezinha pós-crédito sobre o Kurumin Linux, que não podia ficar de fora desse episódio. A música tinha patrões claros, assim, que eram essas gravadoras. E eles pegavam você, te contratavam, te deixavam no estúdio durante 2 meses, pagando o estúdio para você trabalhar, um produtor, o técnico de som, mixagem, a prensagem do seu disco. Você fala isso pra uma banda nova hoje em dia, como é que é? Os caras te deixavam, eles pagavam 2 meses de estúdio pra vocês? Pagavam, cara, os caras falaram, pô, não é possível. Como assim? Quando a gente começa a fazer a virada do vinil pro CD, muitas gravadoras jogaram equipamento de fazer vinil no oceano. A pirataria é a forma dessas populações, né, antigas colônias, né, experimentarem a modernidade, né? O funk é bem original, né? Porque assim, a gente herdou tudo do Miami Bass, entramos nessa fase de samplear os caras. A gente continua tendo influências e tal, mas a gente acabou saindo e pegando elementos e o funk foi se tornando 100% brasileiro e hoje ele é 100% brasileiro. O Fase 2 é um podcast independente, que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a MC. Esse episódio usou áudios de The Guardian, CERN, TED Talks, Decode, Web Summit, TV Software Livre, Velozes e Furiosos 7, canal do Outras Palavras no YouTube, SBT News, Jones Manuel, Upbeat, Ian Neves e Infomídia. Como audiência teste, contei com as calorosas colaborações do meu grande amigo Ricardo Marques e do queridíssimo Lucas Toso, do podcast Controles Voadores. Para fechar, siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Pocket Casts, Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou do seu agregador favorito. E deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo indie mais feliz. Grande abraço. Eu não poderia terminar esse episódio sem falar de um dos maiores propagadores do software livre no Brasil, o Kurumin Linux. Essa paradinha fez história ali por volta de 2008, tirando muita gente das garras do Windows e colocando no colinho quente do software livre. E o Kurumin conseguiu fazer isso, deixando tudo muito fácil para qualquer pessoa. Primeiro, ele era Live CD, ou seja, você não precisava instalar a bagulheta para acessar o sistema. Era só colocar o CD no computador, reiniciar e pronto. Tava tudo lindo, funcionando, e se não quisesse mais usar o sistema, era só tirar o CD da bandeja e tudo se resolvia. Uma lindeza. Segundo, o Kurumin vinha com um monte de DLLs, que são bibliotecas de informações que facilitam a instalação de acessórios, como monitores, placas de vídeo, impressoras e por aí vai. Por isso ele era fácil de se usar em praticamente qualquer computador, porque ele tinha toda a biblioteca para fazer isso. O lance é que essas bibliotecas são fechadas. Logo, o Kurumin meio que pirateava essas DLLs. Apesar de ter tido uma vida meteórica e um fim problemático, o Kurumin é lembrado com carinho até hoje pela comunidade do Linux Brasil. Eu tentei entrevistar, e aqui, me desculpe se eu errar o nome, Caitanya Chandra Daza, nome que Carlos Morimoto, desenvolvedor do Kurumin, ganhou ao se converter como monge Hare Krishna. Aqui vai um trecho de uma entrevista com um antigo desenvolvedor para a Infomídia. Bom, eu tenho um CD-ROM que a gente vende no site, que é o CD-ROM do Guia do Hardware.
Esse CD tem todo o material do site em offline, para você poder ler sem estar conectado. Então tem páginas HTML do site, tem os meus e-books em PDF, tem alguns downloads de programas, tudo que tem no site. A minha ideia era incluir um sistema operacional Linux nesse CD para que as pessoas pudessem visualizar o conteúdo do CD, mesmo quando o sistema operacional que elas tivessem instalado no micro desse pau. Para isso, eu comecei a pesquisar várias distribuições do Linux que pudessem ser personalizadas, distribuições em disquete, em CD, etc. Né? Eu não achei nada que fosse muito o que eu estava procurando, mas eu achei o Knoppix. O Knoppix é uma distribuição do Linux que roda a partir do CD-ROM. Então ele faz a detecção toda do hardware da máquina, carrega o KDE e você usa o sistema. Simplesmente, ele não fica te fazendo perguntas durante o boot. Ele simplesmente coloca a máquina para funcionar. E eu comecei a pesquisar sobre o Knoppix e descobri que o Knoppix ele era bem personalizável. Você podia abrir o CD-ROM, mudar as configurações, mexer em papel de parede, mexer em tudo do sistema, tirar programas, colocar drivers e fechar de novo e gerar um outro live CD com a sua cara. Então eu comecei a fuçar, né, nesse processo de remasterização do CD, comecei a diminuir o tamanho do CD, né. O Knoppix originalmente tem um CD de 700 megas, um CD de 80 minutos cheio. E naturalmente não dá para mim colocar 700 megas do sistema e mais as páginas do guia do hardware no mesmo CD. Então eu comecei a trabalhar em diminuir o tamanho desse CD. Então fui trabalhando e consegui chegar num sistema com 185 megas, originalmente. Aí já cabia no espaço livre que eu tinha no CD. Aí eu chamei esse sistema de Kurumin. Né? Kurumin é um diozinho pequeno, né? Mais esperto, assim, que pode crescer, né? Então eu achei que seria um nome interessante para o projeto. Só que, como eu falei, no projeto pessoal, para incluir no CD do guia do hardware. Né? Só que seguindo lá a filosofia open source, né? Eu falei, vou colocar isso na web, se alguém quiser achar que serve para alguma coisa, pode usar. Aí eu aproveitei e já escrevi um documentozinho explicando como que as pessoas poderiam remasterizar o CD, né, modificando o conteúdo. Comecei a escrever alguma documentação explicando para que servia, como é que usava, etc. Né, e coloquei na web, né. Aí o que aconteceu? No outro dia eu comecei a receber dezenas de e-mails assim, de pessoas que tinham baixado, que tinham sugestões, que tinham problemas com o sistema. E falei, pô, chamou a atenção isso aqui, né? Então vou continuar desenvolvendo. Aí com o passar do tempo, os objetivos do sistema foram ficando mais ambiciosos, né? Então no começo a ideia era só que colocasse lá no CD do guia do hardware, a pessoa pudesse usar o micro, né? Rodando o sistema a partir do CD, ver as páginas que estão no CD, ver os documentos em PDF, né? Dos meus livros que estão no CD, e só isso. Aí depois, com o passar do tempo, o objetivo foi assim, vamos fazer um sistema para desktop que seja fácil de usar. Vamos fazer scripts para automatizar a instalação dos programas. Vamos colocar drivers para modems. Eu passei a incluir esses drivers no Kurumin. Né? Então ele já vem configurado, a pessoa fala, tem um modem tal. O sistema configura o modem, disca e ele conecta na internet. Simplesmente funciona. Né? Ela não tem que ficar quebrando a cabeça para conseguir conectar na internet.